Olá, pessoal! O que vocês acham do telhado verde? Vocês acham que é vantagem se utilizar? Quais são as características mais importantes que a gente tem que se preocupar num projeto para usar o telhado verde? Bem, hoje eu tô aqui com a Maria Cândida, do Arquiteto da Paisagem, e a gente vai conversar um pouquinho sobre telhados verdes, os problemas que podem acontecer, as vantagens. Olá, tudo bom? Obrigada. Então, gente, telhado verde tem muita gente, muito arquiteto que está acreditando que é a melhor solução do planeta para o conforto térmico da edificação. É bom, o telhado verde tem vários aspectos, né, muito importantes que promovem conforto ambiental, conforto térmico, deixa mais fresca a casa ou até mesmo mais aquecida em determinadas situações. Mas tem que ter muito cuidado, porque é o seguinte, o telhado verde, ele tem uma camada de vegetação, né, seja uma vegetação mais alta ou mais baixa, mas ela evita a radiação solar direta na terra. Então, na hora que a gente tem uma camada vegetada, né, a vegetação evita essa radiação solar, traz umidade às vezes para o solo e isso evita o aquecimento da edificação. Então, é muito utilizado em climas quentes. Se essa vegetação sair, se ficar só a terra, por exemplo, a gente tem uma técnica que a gente chama de inércia térmica para aquecimento. Então, a terra descoberta serve para aquecer o edifício, não mais para resfriar. É um efeito contrário. E aqui para o Brasil isso é péssimo, né? Na maioria das cidades brasileiras, né? Tem poucas que a gente precisa, seria esse aquecimento, mas lá no sul. Curitiba, várias cidades da Santa Catarina, do Rio Grande do Sul que vão precisar, do Paraná, precisar mais dessa solução. Mas a maior parte do Brasil, isso é o maior problema. Então a gente tem o conflito, né, da não manutenção do telhado verde, mas em outro ponto que a gente tem que analisar das vantagens é porque a gente diminui o aquecimento urbano, né? Então ele melhora o microclima geral da cidade. Exatamente. Então ele pode melhorar o conforto térmico da edificação, sim, com diversos cuidados que você vai nos ajudar a esclarecer, e também para a cidade. Mas se não for bem feito, né, aí você põe tudo por água abaixo. Essa reflexão é muito legal, até pra gente passar na hora que a gente tá fazendo esse projeto, né? Falando da importância para o cliente de se ter ou não um telhado verde e mostrar para ele os pontos que tem que ser analisados, né? A questão de impermeabilização correta, né? Porque se o pessoal faz um telhado verde que não faz a impermeabilização correta, tem o maior problema de filtração, mofo, umidade dentro da casa. E é só dor de cabeça. Exatamente. Aí, não só na parte da época de calor, quanto na época de chuva, você tem que ter a questão da drenagem, né? De se ter uma boa drenagem. Inclusive, existem alguns sistemas de telhado verde, que é o Tecnogarden, que tem o reservatório embaixo. Bacana. Você já aproveita a água da chuva, já para irrigar também novamente o próprio telhado. Só que aí isso implica numa estrutura mais robusta, num custo de obra maior, né? E com relação à parte da análise das plantas, de que tipo de plantas a gente pode colocar, a gente tem que ter também essa questão de como é que vai ser o uso daquele espaço. Ele vai ser apenas de contemplação? Eu vou estar num prédio onde eu vou ter esse solário que eu vou contemplar de baixo para cima, que é o que a gente chama de implantação, ou a quinta fachada. Tem pessoas que chamam também. E isso é maravilhoso, né? Ter esse cuidado com o que o vizinho tá vendo. Porque a gente faz... a gente mesmo tá trabalhando, que tá olhando, né? Tudo envidraçado, só telhado, reflexões, acaba esquentando muito a cidade. Ainda mais o próprio prédio também, né? Então, assim, é importante. Mas a gente tem que ver, antes de realmente executar, os pontos positivos e negativos para isso. Aí, com relação a você proteger nas épocas de calor, né? Que você falou da camada de terra que vai esquentar. Então, a gente tem que ver o tipo de planta. Se vai ser um gramado que vai estar sempre irrigado para manter essa terra úmida, ou se vai ser uma vegetação maior, onde ela vai já filtrar essa radiação e lá não vai atingir tanto a camada de terra e não vai passar esse... E aí o pessoal fica botando grama, né? Só que tem aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem um período de estiagem muito grande. E aí fica muito tempo sem irrigar, sem molhar esse gramado. Isso. E aí acaba tendo um custo muito maior. Com água e desperdício de água. Então você tem que ter realmente a atenção, né? De onde está do clima, para saber qual a vegetação que vai usar, não é isso? E outra questão também é o vento. Como eles estão lá em cima, não é toda planta que vai aguentar. Então tem que ter muito, muito cuidado. As pessoas às vezes colocam nem 2, 3 dias já tá o jardim todo morto, porque a vegetação escolhida
escolhida não foi a vegetação ideal para aquele local. Então, assim, é importante que você analise não só a parte de conforto, mas a parte de como é que vai ser a manutenção. E que o seu cliente tenha muita ciência disso, porque senão você vai acabar dando um tiro no pé. Verdade. Né? É importantíssimo para o contexto geral de microclima da cidade, é fundamental. Então, vamos lá. Pode promover conforto térmico? Sim. Sim, se for bem cuidado. Isso, e bem executado. Se pode melhorar o microclima da cidade, é excelente. Analisar de acordo com sua região. Mas aí, então, a gente tem que ter cuidado com a infiltração, com a infraestrutura, com a vegetação que vai ser utilizada, com a quantidade de água que vai precisar aquele jardim, se a gente vai ter reservatório para isso, se eu vou gastar muito mais água, né? E em relação às plantas que vão ser escolhidas, principalmente também por causa do vento. Do clima e do vento. E do uso. E do uso. É verdade. Ou seja, são muitas questões que tem que se preocupar para você usar um telhado verde. Mas o fato é que é importante a gente ter a consciência desses pontos verdes na cidade. Então, é pesado. Botar na balança e deixar bastante claro para o seu cliente na hora do projeto. Ou seja, a gente precisa do telhado verde, é bom, mas tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Fazer com consciência. Obrigada. Minha gente, curtiu? Gostou dessa conversa nossa? Compartilha, curte aí, comenta, deixa alguma pergunta que a Maria Cândida responde pra gente, não é isso? Exatamente. Curte o Edificável e também o Arquitetos da Paisagem. Perfeito. Qualquer dúvida, estamos aqui para responder. Paisagismo, Arquitetos da Paisagem, deixa lá qualquer dúvida, ou aqui mesmo que eu passo pra Cândida. Isso. E conforto, eficiência energética, e a gente trabalha junto. Yes!